Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos trazer então uma atualização aí de Randon, beleza? Já fazia um tempo que eu não trazia atualização no canal, agora chegou um ponto aí que pode ser que a gente tenha alguma mudança provável de direção ou ele pode ainda subir mais um pouco, mas agora vamos dar uma analisada. Antes de tudo, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para não ficar de fora. Tem muita coisa boa vindo aí no canal, muita ação que eu vou achando e vou trazendo para vocês aí com grandes oportunidades, beleza? Vamos começar aqui então. A gente tem essa acumulação aqui lá no topo, que começou do dia 10 de maio de 21 até 31 de janeiro de 2022, tá? Então isso aqui deu um sinal de distribuição em topo e geralmente o que acontece depois de uma distribuição dessa é esse tipo de movimento que a gente teve aqui, tá? Aí depois disso a gente tem também outro indicativo aqui, o maior volume negociado, que está aqui por volta dos R$ 9. Mas a gente vê que a gente tem essa região e essa, embora a central seja essa aqui, essa de baixo está bem forte ainda. A gente tem esse fundo rompido aqui, tá? Ele rompeu, rejeitou. Então o semanal, por enquanto, nos diz que o nosso caminho mais provável é de alta. Aí agora no diário a gente vai dar uma olhada para ver o que a gente encontra de sinal, para ver se esse primeiro movimento já se encerrou ou se a gente ainda pode subir mais um pouco, tá? O ideal é que ele em algum momento faça algum pivô, mas por enquanto a gente viu que ele subiu em linha reta desse fundo aqui até o topo dele foram 51%, então é uma alta bem considerável aí para um primeiro movimento. Então a gente já tem que começar a ficar de olho e procurar sinais que talvez possa corrigir, mas sempre tem que ser validado pelo gráfico. Beleza? Então vamos passar para o diário aqui. A gente tem essa região aqui muito importante. Ó, esse fundo aqui, ó, tem esse volume aqui embaixo. A gente viu que ele fez esse volume, subiu, tentou perder ele aqui embaixo e deixou essa enorme sombra compradora aqui. Esse aqui foi um sinal muito forte de compra, tá? Para quem tivesse ligado aí nessa ação aí na hora que ele deu esse é um sinal muito forte de compra quando ele tenta perder um volume vendedor desse tamanho aqui, tá? Que ele empurrou o preço para baixo nessa barra vermelha e depois ele tentou perder ela e não conseguiu, depois de uma queda bem grande, tá? Isso tem um indicativo, seguindo outros contextos, que a gente poderia estar realmente fazendo um movimento de alta, pelo menos uma correção de toda a baixa. A gente vê aqui, a gente tinha um outro fundo aqui, ó, muito próximo, tá? Se a gente puxar uma linha daqui, a gente vai ver que ele é bem próximo, não chega a ser exatamente igual, mas é bem próximo. Mas nesse primeiro sinal aí, já valia tentar uma operação aqui, porque depois de uma queda de, vamos olhar aqui, de 51%, a gente não poderia descartar uma alta de novo, tá? Ainda mais com esse sinal bem interessante. A gente vê aqui também, a gente tem essa acumulação aqui, que também é um outro ponto importantíssimo, já vou deixar marcado aqui, tá? E aqui ele tá chegando nesse valor muito forte aqui, que são os R$ 10. R$ 10 é um valor psicológico muito forte. A gente viu aqui, ele tentou dar uma recuada e ele bateu justamente nessa região aqui desse outro topo anterior, ó, aqui, tá? Vou puxar só uma linha para facilitar, e ele está tentando voltar ao movimento aqui de alta. Por enquanto, ele não deu sinal de topo, tá? A gente pode tentar encontrar aqui de repente num tempo gráfico menor, mas ele não deu sinal de topo. Ele está bem acumulando nessa região. Então, se fosse eu, tá? No meu caso, eu já estaria pensando em fazer provavelmente alguma realização parcial, pelo menos, por causa que a gente, olha, ele tocou, chegou a bater os R$ 10 já e recuou, tá? Então, o mais provável é que ele, a partir desse ponto, ele inicie alguma correção, tá? Embora ele não tenha deixado sinais de topo, se ele falhar em romper essa região aqui, a gente pode imaginar que ele vem para baixo para pelo menos formar aí um pivô no diário, tá? Então, o que eu faria aqui seria ou realizar parcial ou colocaria meu stop aqui embaixo, abaixo dos 9,50 pelo menos, que a gente fica abaixo dessa barra grande aqui. E teoricamente a gente tem uma proteção já desse topo aqui.
tá marcado já. Então seria o ideal, se fosse eu estaria fazendo justamente isso. Porque eu acredito que a gente possa estar perto de uma formação de topo, tá? Embora o gráfico ainda não tenha dado um sinal claro, mas a gente tem que levar em consideração que uma alta de 51% já é muita coisa. A gente pode ver no gráfico que foi uma alta bem acelerada, então a gente não pode, teve até uma acumulaçãozinha aqui também, a gente não pode esticar uma operação mais do que o necessário se o nosso objetivo não é hold. Se a pessoa está comprando aqui para fazer hold, beleza, vai recuar aí e ela vai continuar comprando e a tendência ainda é de alta. Embora tenha esse recuo, a tendência macro ainda é de alta, pelo menos aí para o médio prazo, mas a gente pode ter uma correção aí de pelo menos 20%, tá? Para ficar interessante para mim comprar aqui, eu gostaria que ele voltasse pelo menos nessa região, aqui, vou deixar marcado aqui, vou apagar essa outra que não precisa nem essa, tá? Essa região é a região chave para mim, porque a gente tem aqui muitos sinais técnicos, tá? A gente tem esse fundo, a gente tem essa região aqui central de negociações, tá? E a gente tem essa acumulação aqui toda nessa região. Então eu acredito que se isso aqui formou um topo realmente, a gente pode ver uma correção do mercado pelo menos lá para os R$ 8 ou 7,50 nessa faixa aqui, tá? Se isso aqui realmente for uma formação de topo. Claro que não dá para saber, tá? Ele não deu um sinal claro de topo ainda, mas depois de uma alta de 50%, com o Ibovespa esticado do jeito que tá, seria prudente para quem não é holder, pelo menos fazer uma realização parcial ou apertar seu stop para não ver o mercado devolvendo aí todo o lucro que já teve. Então, o ideal aqui seria trabalhar já com o stop bem apertado e aguardar a formação do pivô, porque se ele fizer um pivô aí no diário e realmente vir nessa região aqui do 7, 8,50 por aí, a gente teria uma formação de pivô que a gente chegaria aproximadamente, vou passar para o semanal aqui, no meu alvo final para ação, que é justamente nessa região aqui, ó. Chegou até a bater aqui certinho, ó. Meu alvo final para essa ação é justamente aqui, nessa região aqui de distribuição em topo, tá? O papel depois de uma distribuição desse tamanho, ele tem a tendência de pelo menos voltar aqui para testar. Pode ser até que não que rompa, aí no caso a gente teria que aguardar quando chegasse lá, mas ele tem uma atração muito forte por essa região aqui. Então essa formação de pivô já dá mais ou menos essa projeção. Claro que a gente tem que aguardar realmente o mercado, poderia vir até um pouquinho mais abaixo aqui, mas essa região dos 8 a 7,50 já seria atraente aí para uma compra, e a gente vê que no semanal a gente tem essas duas resistências aqui muito importantes, tá? E o meu alvo final justamente está nelas. O primeiro alvo já está batido aqui, que foi os 10. Depois a gente viria aqui por volta dos 11. E depois o final seria lá nos 12. Tá? E aí sim a gente teria que avaliar tudo para ver se ela tem potencial para continuar subindo ou se a gente vai ver os preços caírem tudo de novo. Beleza? Então, esses seriam meus cenários aí para Randon por enquanto. E eu ficaria cauteloso aí para uma provável correção do mercado aí, pelo menos do curto prazo, para a formação de um pivô de alta no semanal e no diário. E a gente teria uma projeção um pouquinho mais confiável para poder ter um alvo final. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise então de Randon. Não esqueçam de se inscrever aí, curtir e compartilhar, ativar as notificações para não ficar de fora. Qualquer movimentação aí nova que aconteça na ação ou em várias outras, eu estou trazendo aí para vocês, beleza? Valeu!